Oi, pessoal do primeiro ano, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a resolução dos comentários da prova bimestral. Eu gostaria que vocês pegassem o caderno e fizessem as anotações de todas as questões. Se você puder fazer impressão da questão, você pode fazer, colar, ou então você faz a cópia da questão e aí a gente vai resolver juntos e você coloca a resposta, ok? Então vamos lá? Bom, as questões não estão exatamente na ordem que você fez, porque o programa ele embaralha as questões. Eu vou fazer na ordem que eu montei as questões, tá bom? Vamos lá. Primeira questão aqui que aparece para mim é essa daqui. Transforme 54 quilômetros por hora em 90 quilômetros por hora em metros por segundo. Bom, essa aqui é técnica, né? É só lembrar que você tem que fazer a divisão de quilômetros por hora para metros por segundo, você vai dividir por 3,6. E o contrário, você vai multiplicar por 3,6. Como nós temos aqui quilômetros por hora, vamos passar para metros por segundo, então é fazer a divisão, né? Então vamos lá, vamos pegar aqui o 54 e vamos dividir por 3,6. Temos uma casa decimal, a gente coloca mais um zero aqui para poder ignorar essa vírgula aqui. Então, vou pegar aqui o 54, cabe uma vez só o 36, colocando ele aqui, vamos fazer uma subtração, aqui vai virar 14, aqui vira 4, 14 menos 6 vai dar 8, e 4 menos 3 é 1, sobra 18, baixa esse zero aqui, 180 para 36, nós temos 5, né? 5 vezes 6 é 30. 5 vezes 3 é 15, com mais 3, 18. Então, zero. Acabou o cálculo. A resposta é que 54 quilômetros por hora é o mesmo que 15 metros por segundo. Vamos fazer o outro que é o 90. 90 quilômetros por hora dividido por 3,6. Temos que colocar uma casa para poder desprezar a vírgula. Aí nós vamos pegar aqui o 90, cabe duas vezes. 36 vezes 2 é 72. Aqui vai sobrar 18, né? Sobra 18 aqui. Baixa o zero. 180 de novo, dá 5. 5 vezes o 36 acabamos de fazer, dá 180 e sobra zero. Acabou, ou seja, 90 quilômetros por hora é o mesmo que 25 metros por segundo, ok? Então, procurando a resposta ali, nós temos nós temos aqui, ó, vamos assinalar, né? Vamos assinalar aqui direitinho. Temos aqui, ó, o 15 e temos o 25. Então, vamos procurar lá. 5 e 15 na primeira? Não. 10 e 20 na segunda? Não. A terceira aqui, ó, 15 e 25. Exatamente o que a gente quer. Então, está aqui a nossa resposta. É a terceira, ok? Beleza, vamos para a próxima. Bom, a próxima questão. Pessoal, vocês não ligam não que no fundo tem um som de um carro passando aqui, tá vendendo alguma coisa na rua, tá passando um ruído aqui, vai ficar de fundinho, vai ficar um som de fundo aí. Então vamos lá, a segunda questão diz assim: um veículo percorre 60 metros de uma trajetória retilínea com velocidade constante de 15 metros por segundo. Bom, só nessa primeira frase aqui a gente já consegue tirar alguma coisa. Nós temos, olha só, um carro que ele sofre um deslocamento de 60 metros e com uma velocidade média constante, né? Então não precisa nem dizer velocidade média, com uma velocidade de 15 metros por segundo. Bom, com esses dois dados aqui, a gente consegue tirar o tempo que ele levou para fazer isso, tá? Vamos fazer isso aqui? Nós sabemos que a fórmula da velocidade média é essa daqui, ó, ΔS sobre ΔT, inclusive é uma das questões, né? A velocidade é 15, o deslocamento é de 60 metros e o tempo nós não sabemos. Trocando de lugar aqui com 15, ó, nós vamos ter o tempo é igual a 60 dividido por 15, e nós sabemos que 60 dividido por 15, né? Se eu pegar 15, 15, 15, 15, dá 60, ou seja, 4, dá 4 segundos. Ou seja, ele levou 4 segundos para percorrer esse primeiro trecho. Aí ele diz assim, 100 metros, então ele vai dar outra informação aqui, ó. ΔS de 100 metros,
com velocidade constante de 25. Então ele faz a mesma coisa, só que com outro trecho e outra velocidade. Aqui a gente também consegue calcular o ΔT, certo? Então vamos fazer aqui também. Velocidade igual a ΔS sobre ΔT. A velocidade é de 25, o deslocamento é de 100 metros e o tempo nós não sabemos. Deixa aqui. Trocando de lugar com 25, nós temos ΔT igual a 100 dividido por 25. Opa, 100 por 25 a gente sabe que é 4 também, né? 4 segundos. Então você tem aqui, ó, você tem aqui 4 segundos no primeiro trecho e 4 segundos também no segundo trecho, que é o tempo, né? Bom, aí a pergunta é a seguinte: determine a velocidade média durante todo o trajeto. Durante todo o trajeto. Então eu vou ter que pegar o seguinte: vou ter que pegar qual foi o ΔS total, qual foi o ΔS total e qual foi o ΔT total. Vamos lá, o ΔS total é a soma dos dois trechos. Eu vou destacar aqui de verde, vamos colocar aqui outra cor aqui, ó, verde. Nós temos aqui, o primeiro ΔS foi de 60, o segundo ΔS foi de 100. Então vamos somar os dois, o resultado é de 160 metros, beleza? E de amarelo, que eu já destaquei, nós temos o tempo. No primeiro trecho nós temos 4 segundos, no segundo trecho nós temos mais 4 segundos. Ou seja, nós temos 8 segundos de tempo total. Portanto, a velocidade média durante todo o trecho, né, vai ser o ΔS total dividido pelo ΔT total. Então, nós temos 160 dividido por 8 segundos. Fazendo essa conta, 160 dividido por 8, se você dividir só o 16 por 8, você sabe que é 2, né? Só que tem mais um zero, então tem um zero aqui. Ou seja, a velocidade média é de 20 metros por segundo. Vamos assinalar lá? Aí você olhando aqui, você vê que tem quilômetros por hora e tem metros por segundo. Não tem nenhuma alternativa, ó. Não, aqui é 40, aqui é 50. Então vai ser um desses três, só que está em quilômetros por hora. Passando metros por segundo para quilômetros por hora, você vai ter que fazer o quê? Multiplicar, lembra? Quando é de quilômetros por hora para metros por segundo, divide, né? Divide, e quando é assim, você multiplica. Então, vamos fazer a multiplicação aqui do 20. Vou fazer assim, 3,6 vezes o 20. Lembra que eu coloco o zero aqui para fora, eu baixo ele aqui, fica mais fácil. 2 vezes 6 é 12, 2 vezes 3 é 6, com mais um, 7. Temos uma casa para colocar vírgula, ou seja, a resposta é 72 quilômetros por hora. Ou seja, você vai assinalar a segunda alternativa aqui. Beleza? É isso. Vamos para a próxima questão. A próxima questão nós temos aqui é o seguinte: você em um automóvel faz um percurso em 1 hora. Opa, 1 hora é tempo, né? Então vamos anotar aqui. 1 hora é tempo. Vou colocar aqui. ΔT, 1 hora. E desenvolvendo uma velocidade média de 54 km por hora. Então nós temos uma velocidade de 54 km por hora. Aqui é a velocidade média. Qual foi o seu deslocamento nesse período? Qual foi o seu deslocamento? Bom, nós temos hora e quilômetros por hora, né? Vamos montar a fórmula aqui. Velocidade, ΔS, ΔT. Nós temos aqui velocidade de 54. Nós temos um ΔS que eu não sei e um tempo de 1 hora. Então tá fácil, ó. O que é dividido por 1 a gente tira fora aqui, né? Elemento neutro. Ou seja, o deslocamento do veículo foi de 54 quilômetros. É fácil pensar isso, porque se ele percorre 54 quilômetros por hora, quer dizer que em 1 hora ele percorre 54. Se ele percorrer 2 horas, são 108, né? Então nós temos aqui o deslocamento. Bom, aí, qual foi o deslocamento? Essa é a pergunta. Se a gente, vamos procurar essa resposta lá, 54 quilômetros, você vai ver que não tem, ó. Tem 54 metros, 540 metros, até tem um S aqui errado, metros. 540 quilômetros, não é? 54 mil metros ou 54 mil quilômetros? Bom, a gente sabe que 1 quilômetro tem 1.000 metros. 1.000 metros. Então, se 1 quilômetro tem 54, tem 1.000 metros, 54 quilômetros tem 54 vezes mais. 1.000 vezes 54, 54 mil metros. Olha só, 54 quilômetros são 54 mil metros. Então, você vai vir aqui e vai assinalar 54 mil metros. Beleza? Cuidado, hein? Eu já vi lá nas respostas que muita gente marcou isso aqui, ó.
E errou, porque aqui nós estamos 54 metros e são 54 quilômetros. Que isso aqui, 54 mil metros, são 54 quilômetros. Beleza? Ok, vamos para a próxima questão. Bom, essa próxima questão aqui, você em um automóvel faz um percurso em 1 hora. Opa, já temos um tempo aqui, vamos lá, vamos anotar aqui um tempo. Temos um ΔT de 1 hora, 1 hora, desenvolvendo uma velocidade média de 54 quilômetros por hora. Velocidade média de 54 quilômetros por hora. Parece a questão anterior, né? Se fizesse esse percurso a uma velocidade média de... Bom, ok, vamos dar uma pausa aqui, vamos ver o seguinte. Eu tenho tempo e tenho velocidade, eu consigo achar aqui o ΔS. Inclusive, a gente já calculou, né? Na aula, no exercício anterior que eu acabei de fazer, ele mostra que se você anda 1 hora a 54 quilômetros por hora, quer dizer que você andou 54 quilômetros, beleza? Aí ele vai pôr uma outra situação aqui, ó. Se fizesse esse percurso, ou seja, se você andasse esses 54 quilômetros, então vamos colocar ele aqui, ó. Se você andasse esses 54 quilômetros com uma velocidade média de 20 metros por segundo, 20 metros por segundo, inclusive a gente já calculou quanto é 20 metros por segundo, né? A gente fez a transformação lá, deu 72 quilômetros por hora. Quanto tempo você ganharia? Quanto tempo você ganharia? Então vamos achar quanto tempo é aqui e a gente vai comparar com esse tempo aqui, ó. Vai fazer a comparação e ver quanto que dá, certo? Então vamos lá. Vamos montar a fórmula aqui, ó. Vou montar aqui do lado, ó. Velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Nós temos aqui a velocidade agora de 72 quilômetros por hora e ele andou 54 quilômetros, certo? Quanto tempo vai levar isso aqui? Vamos trocar esses dois de lado. Vamos ter aqui ΔT é igual a 54 dividido por 72. Vamos fazer esse cálculo aí? 54 dividido por 72. Não cabe, né? Vamos colocar um zero aqui e vamos colocar 0, agora 540. Vamos dar um chute aqui, ó, lá para cima. Se fosse 70 redondo, deixa eu ver, 7 vezes 7, 49. Chega perto, 49 com 54. Vamos tentar o 7? Vamos lá, 7. 7 vezes 2 é 14. 7 vezes 7, 49, com mais 1, 50. Opa, acho que dá certo, né? Se fosse um a mais aqui, iria para 570 e pouco. Vamos fazer a subtração aqui, então. Esse 0 aqui vai virar 10, esse 4 vai virar 3, 10 menos 4 é 6, 3 menos 0 é 3, 5 menos 5 é 0, 36. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um 0 aqui para continuar o cálculo. Você não vai pôr vírgula, porque número não tem duas vírgulas, só tem uma só, então você continua. 360 por 72 vai dar... O dobro de 36 é 72, então vai ser 5 aqui, né? 5 vezes 2 é 10. 5 vezes 7, 14, com mais 1. Opa, 5 vezes 7 é 35, com mais 1 é 36. Sobrou 0. Olha a resposta aqui. Então você tem um ΔT de 0,75 horas. Horas, né? Você está tratando de quilômetros e quilômetros por hora. 0,75 horas. Bom, 0,75 horas, não sei se vocês lembram, mas isso aqui é 0,25 mais 0,25 mais 0,25. Isso aqui é 1/4, isso aqui é 1/4, isso aqui é 1/4, certo? Então você tem, ou seja, 0,75 é igual a 3/4 de hora. 3/4 de hora. Se cada quarto de hora tem 15 minutos, lembram disso? Cada quarto de hora tem 15 minutos. Você tem 3/4, então você tem 3 vezes 5, 45 minutos. Ou seja, se antes... Opa, vamos mais aqui. Minutos. Se antes você fazia o percurso em 1 hora, ó, vou até apagar aqui para colocar a resposta, ó. Vamos trocar a cor da caneta aqui. 0,75 horas. Se antes você fazia em 1 hora, agora você está fazendo 0,75, você está economizando 0,25 horas. 0,25 horas é 1/4 de hora, e 1/4 de hora nós sabemos que são 15 minutos, né? Se você dividir a hora em 4, se você dividir a hora em 4, você vai ver que dá 15, 15, 15 e 15, né?
Então você tem 1/4 igual a 15 minutos. Os americanos, o pessoal anglo-saxão estão mais acostumados, porque eles falam muito isso aqui, ó, quarto de hora. Eles falam 1/4 para as 3, quando são 15 para as 3, né? 1/4 para as 3. Eles estão mais acostumados com isso. 1/4 são 15 minutos. Essa é a economia de tempo que você vai ter. Então, assinalando a resposta, vamos ver lá o que nós temos? Meia hora? Não. 2 horas? Não. 15 minutos de economia de tempo, ok? Não é 30 minutos e nem 45 minutos. Beleza? Vamos para a próxima questão. Então tá aqui a próxima questão. Nós temos uma figura aqui com os jovens aí andando e nós temos uma marcação aqui na pista, né, na calçada, no caso. O exercício diz assim: a imagem mostra pessoas andando em uma calçada onde está marcada posições em uma orientação da trajetória. Associe corretamente o jovem A e o jovem B, as características de seus movimentos. Não é preconceito não, tá? Mas escolheram só os homens ali, não tem problema, é o casal. Letra A pode considerar o casal como letra A, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu só aumentar aqui, porque a parte de cima já não importa. O que importa é o desenho e a parte de baixo aqui. Deixa eu puxar para cá. Acho que dá para ver. Vai faltar um ali para ver se a gente puxa. Puxar mais um pouquinho assim, ó. Acho que assim já dá para ver. Olha lá. Então, olha só. Nós temos a orientação da trajetória. Ela está aqui, ó. Ela está aqui e ela aponta para lá. Ela aponta da esquerda para a direita, certo? Olha a ponta da flechinha aqui. Tá? E está escrito aqui, ó, os sentidos de orientação da trajetória. Bom, nós estamos vendo claramente que o casal aqui, ele está indo a favor da orientação da trajetória, tá? Então, A, logo de cara a gente já vê que é a favor. Já dá para vir aqui e marcar, ó, quem que está a favor da orientação da trajetória é o casal, que está marcado com a letra A. Então, quem está contra? Olha o B, que é o B está indo da direita para a esquerda, ele está contra a orientação. Então, a gente já vai marcar aqui, letra B, contra a orientação da trajetória, certo? Tá ali embaixo, tá bem no cantinho, né? Bom, aí nós temos o seguinte: nós vimos, né? Nós aprendemos que quem anda quem está andando a favor, ele tem um movimento progressivo. O movimento é progressivo, progride, ele vai para frente, para a orientação. Então, A é progressivo, o A é progressivo, e, obviamente, quem vai contra a orientação da trajetória, ele está no movimento retrógrado. Retro quer dizer para trás, retrógrado, medida para trás. Então ele está indo, retrógrado é o rapaz B ali. Depois nós temos aqui movimento com velocidade positiva, movimento com velocidade negativa. Depois, então, e nós já aprendemos também, fácil, né, que quem anda a favor da orientação da trajetória, ele tem um movimento positivo, porque ele se desloca de um número menor para um número maior. Se você pegar final menos inicial, isso aqui vai dar um número positivo. Olha só, se ele sai do zero e vai para o 5, 5 menos 0 dá 5. Movimento positivo. Então a velocidade do casal A é positivo. Já o rapaz B, ele sai, por exemplo, do 5 e vai para o 0, você faz o contrário, ó, final menos inicial. 0 menos 5 dá menos 5, ou seja, a velocidade dele é negativa. Então, o B é negativo, ele é um movimento com velocidade negativa. Beleza? É isso, é bem fácil, né? Isso aqui era conceito básico que a gente aprendeu. Ok? Vamos para o próximo. Bom, tá aqui a próxima questão. Ele diz assim: responda sucintamente, ou seja, com poucas palavras, como se comporta a velocidade em um movimento uniforme. Movimento uniforme. Opa! Movimento uniforme. Movimento uniforme é o quê? É aquele que se mantém sempre com a mesma velocidade e com aceleração nula. Só isso. Respondendo isso é o suficiente, tá? Então vou repetir, eu nem vou escrever aqui, vou repetir, ó. Movimento uniforme é aquele movimento que mantém sempre a mesma velocidade, ou seja, velocidade constante e diferente de zero, e com aceleração nula, ou seja, não tem aceleração. Era isso, essa é a resposta. Se você falou sempre com a mesma velocidade, ou se você escreveu mantém sempre a mesma velocidade, ou seja, a velocidade é sempre igual, ou então você colocou assim, se movimenta, mas não tem aceleração. Eu dei certo para todos eles. Beleza?
Ok? Vamos para a próxima. Bom, vamos para a próxima questão. Nós temos uma função aqui logo de cara. Vamos colocar ela aqui. S igual a 10 mais 5t. Vamos analisar ela, né, para poder responder ali. Nós temos que marcar 5 alternativas, tá? Bom, olhando a função, logo de cara a gente já vê que aqui nós temos posição inicial e velocidade. Já dá para ver bem claramente aqui quem é a posição inicial, 10 metros, e quem é a velocidade, 5 metros. Né? Isso vai nos ajudar a responder. Então vamos lá. A primeira alternativa ali diz: sua posição inicial é 5 metros? A posição inicial é 5 ou a velocidade é 5? Está bem claro que a velocidade é 5 e não a posição. Então a primeira você não vai marcar. Lembrando que. Opa, só ficou escondido aqui um pouquinho. Deixa eu puxar para cá. Sim, né? Isso, desculpa aí. Tá, então, a posição inicial é 10 metros e não 5 metros. A primeira a gente não marca. Lembrando que a gente tem que marcar 5 alternativas. 5 alternativas. E eu vi lá que tem gente que não marcou 5, e marcou menos. Aí perde ponto. Aí a segunda aqui, o móvel estará na posição 35 no instante t igual a 5? Vamos fazer o cálculo. Vou copiar aqui a função de novo, 10 mais 5t, e vou colocar aqui os 5 segundos no lugar do tempo para fazer o cálculo. 5 vezes 5 é 25, então nós temos 10 mais 25, e aí nós temos 10 mais 25, são 35 metros. Ou seja, realmente, quando o tempo for 5 segundos, a posição é 35 metros. Então essa aqui está correta. A terceira, a sua velocidade é constante e vale 5 metros por segundo? Opa, essa tá fácil, já falamos ali no início, né? A velocidade é 5, sim, e é constante, porque é um movimento uniforme. Então a segunda a gente marca, tá correta. A terceira, segundo a função, o móvel não passará pela origem das posições? Vamos ver se não passa mesmo. Para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o zero na origem. Lembrando que a origem das posições é 0 metros, né? É o início das marcações. Então, vamos lá, 0 igual a 10 mais 5t. Fazendo aqui, passando, vai ficar assim, ó, 5t, passando 10 para o outro lado, fica negativo, fica menos 10. Passando 5 dividindo, nós temos menos 10 dividido por 5, ou seja, o tempo é igual a menos 2 segundos. Tempo negativo não existe, ou seja, ele não passa pela origem, tá bom? Se fosse um bonequinho aqui andando, ó, ficaria assim mais ou menos, ó. Ele está saindo aqui da marcação 10 metros, tá aqui, ele vai andando para lá, que é para a orientação da trajetória. Então, aqui para frente nós temos aqui o 20 e lá atrás nós temos o 0. Isso aqui é a origem. Ele não sai da origem, apesar da palavra origem significar início, mas não é o início dele, é o início da marcação, né? Da orientação. Ele tem a posição inicial aqui, ó, no 10. E ele não vai passar pelo 0, porque ele está indo para o positivo, para a orientação da trajetória. O movimento é progressivo. Beleza? Então essa aqui ele não passa mesmo, então você vai marcar a terceira alternativa aqui. Depois a quarta. A quinta, aliás, é uma função de segundo grau? Não, está bem claro que esta função ela é uma função de primeiro grau. Não tem nada ao quadrado aqui, né? O expoente aqui é 1, que é o grau da função. Então, essa aqui você não vai marcar. A próxima. Sua posição inicial é 10 metros? Sim, nós vimos aqui ó, no início. Está bem claro que a posição, sim, é 10 metros a posição inicial. Fiz o desenho aqui embaixo do bonequinho, aqui, ó, 10 metros. Pois a penúltima, o móvel estará na posição 50 metros no instante t igual a 10. Vamos fazer o cálculo aqui? Você vai colocar t igual a 10 no lugar da função. Então vai ficar assim, ó, S igual, já vou substituir aqui, ó, 5 vezes 10 segundos. Então você vai ter 5 vezes 10 é 60. 60 com 10 nós temos, opa, desculpa, 50, né? 50 vezes 10, com mais 10 é 60. Opa, vamos arrumar isso aqui. Arrumar. 50. E aí nós temos uma posição de 60 metros. Então você não vai marcar essa, são 4, já que é para marcar 5, a última com certeza é verdadeira. A aceleração desse móvel é nula? Sim, é nula, porque trata-se de um movimento uniforme. Então você vai marcar essa última também. E aí essas são as alternativas para essa questão. Beleza? Ok, vamos para a próxima. Vamos dar uma olhada na próxima questão aqui. E ela diz assim: duas partículas A e B movem-se em uma mesma trajetória
ou seja, numa mesma estrada, pode-se dizer assim, em linha reta, e o gráfico a seguir indica suas posições S em função do tempo. Pelo gráfico, pode-se afirmar que... Vamos dar uma olhada aqui nas questões? Vamos analisar aqui. Primeiro, posições iniciais. Nós temos a partícula A e a partícula B. Verifica-se que a partícula A sai da posição inicial 5 metros e a partícula B sai da posição inicial 40 metros. Nota-se também que a partícula A, conforme ela anda, enquanto ela anda, ela vai aumentando os valores. Ou seja, a partícula A tem velocidade positiva, um movimento progressivo. A partícula B, ela vem diminuindo seus valores, ou seja, a sua velocidade é negativa, é um movimento retrógrado, é contra a orientação da trajetória. Então, é como se um móvel saísse de frente para o outro. Então, você tem aqui uma estrada, você tem aqui um carro, faz conta que são carrinhos, né? Carrinhos, e aqui você tem outro carrinho. Esse daqui segue, afinal de conta que a orientação é para lá, o positivo é para lá, então esse daqui é o móvel A e esse aqui é o móvel B. Esse móvel A está partindo da posição 5 e esse móvel B está partindo da posição 40. Beleza? Agora diz assim, vamos analisar o gráfico e responder aqui embaixo. A partícula A move-se contra a orientação da trajetória? Opa, já vimos que não, né? A partícula A, ela move-se a favor. Então, essa aqui já está errado. A primeira já está errado. E a B move-se a favor? Então, é o contrário. Número 2, a segunda ali. Em 5 segundos, a partícula A move-se por 20 metros e a partícula B move-se por 15 metros. Vamos dar uma olhada aqui, ó. 5 segundos. Nós temos 5 segundos aqui. Vamos ver aqui neste ponto quanto cada um andou? Vamos lá. O A, ele andou... Ó, dá para ver que o A, ele está aqui, ó, na posição 20, né? Tá na posição 20. Ele saiu do 5 e foi para o 20. Quanto que dá o deslocamento da partícula A? O ΔS do A? Posição final é 20, posição inicial é 5. A partícula A andou 15 metros. E a partícula B? Ela saiu do 40 e chegou no 20 também, ó. Que aqui é a posição também para o B. Então vamos calcular o ΔS para o B. O ΔS para o B vai dar posição final é 20, a posição inicial é 40. Ele andou menos 20 metros. É negativo porque ele segue contra a orientação da trajetória. Vamos ver lá a alternativa? A partícula A moveu 20 e a B moveu 15? Não, a A moveu 15 e a B moveu menos 20. Então a segunda também não é. Terceira, as duas partículas se encontram na posição 5 metros? Elas se encontram, o encontro delas ocorre na posição 5 metros? Não é, porque a posição 5 metros é o ponto de saída do carro A. Olha aqui o ponto de saída do carro A. Não é o ponto de encontro. Ela é, na verdade, o tempo. 5 é o tempo de encontro. Eles se encontram no tempo 5 segundos, não na posição 5 metros. A terceira também não é. A penúltima. As velocidades das partículas A e B são, respectivamente, 15 metros por segundo e menos 20 metros por segundo. Bom, a gente já calculou aqui, ó, o deslocamento, né? A gente pode calcular a velocidade. É só dividir pelo tempo. Quando eles estão nessa posição aqui do encontro, eles andaram 5 segundos, então a gente pode dividir por 5. A velocidade da partícula A é de, quando ele se desloca 15 metros, ele andou 5 segundos. Então, nós temos aqui 3 metros por segundo. E a outra, a B, ela andou menos 20 metros num tempo de 5 segundos. Ou seja, a velocidade é de menos 4 metros por segundo. Então, não é nada disso. Não é nem 15 e nem menos 20. E por último, as velocidades da partícula A e B são, respectivamente, 3 metros por segundo e menos 4 metros por segundo. Olha aí, acabamos de responder, né? Acabamos de responder que sim, olha aqui, ó. 3 metros por segundo e menos 4 metros por segundo. Então, é isso mesmo. É a última alternativa. Vou puxar para cá para a gente poder... Vou puxar para cá para a gente poder assinalar a resposta correta. Então, é a última alternativa. As velocidades são 3 positivos, né? 3 metros por segundo e menos 4 metros por segundo. Beleza? É isso, pessoal. Vamos para a próxima. Bom, pessoal, temos uma próxima questão aqui. Nós temos um ciclista, inclusive eu copiei a imagem lá do Geek, né?
E nós temos aqui um ciclista e ele está se movimentando e diz assim: observe a figura com o movimento do ciclista trata-se de um. Que movimento é esse? Bom, vamos olhar, antes de olhar as alternativas, vamos analisar aqui. Ó. Nós temos o seguinte: ele começa aqui, ó, que é o início, ele tem velocidade zero no tempo zero. Então é o início da marcação do cronômetro e a velocidade dele é zero, ou seja, ele está em repouso. Aí ele começa a andar, depois de 1 segundo, a velocidade dele aumentou para 3 metros por segundo. Ou seja, mudou a velocidade? Óbvio, ele não manteve a mesma velocidade que era zero, ele passou para uma velocidade não nula, né? Saiu do zero. Depois, quando deu 2 segundos, ou seja, andou daqui para cá, andou 1 segundo, e daqui para cá andou mais 1 segundo. E o que aconteceu com a velocidade? A velocidade subiu para 6. Ela aumentou de 3 para 6. Depois ele andou mais 1 segundo, e a velocidade subiu para 9. Então a velocidade foi subindo. 3, 6, 9. Quanto variou a velocidade no primeiro trecho? Saiu de 0 para 3, então foi uma variação de 3. Subiu 3 metros por segundo. Depois, no segundo trecho, subiu mais 3 metros por segundo. Opa, 3 metros por segundo. Depois subiu mais 3 metros por segundo. E assim por diante. Foi subindo a velocidade de 3 em 3. Se a velocidade foi aumentando, isso é um movimento uniforme? Não, né? Porque o movimento uniforme é aquele que mantém sempre a mesma velocidade. Esse não, ele começou do zero e foi subindo de 3 em 3. Ou seja, a cada segundo, a cada 1 segundo, ele sofreu uma variação de velocidade. Que variação de velocidade foi essa? Foi uma variação de 3 metros por segundo. Ou seja, ele variou 3 metros por segundo. O que é isso? 3 metros por segundo ao quadrado. E o que é 3 metros por segundo ao quadrado? É a aceleração, né? É a aceleração média aqui. Então, ou seja, o que é a aceleração média? É o quanto variou a velocidade a cada segundo, de 3 em 3. Isso não é um movimento uniforme, isso é, obviamente, um movimento uniformemente variado. Vamos procurar lá? Movimento uniformemente estacionário? Não. Aceleramento uniformemente movimentado? Não, tá tudo trocado. Movimento uniforme? Também não, não é um movimento uniforme. Movimento uniformemente variado. Movimento uniformemente variado. E o último, variante aceleradamente movimentado? Também não, tá tudo trocado. Beleza? Ok, vamos para a próxima. Temos aqui então o último exercício, que ele é a mesma figurinha, né, do exercício que eu acabei de gravar anterior. E diz assim: observe a figura com o movimento do ciclista, calcule a aceleração média desse ciclista. Bom, nós já sabemos que a aceleração média, o cálculo da aceleração média, é parecido com o cálculo da velocidade média, só que é ΔV, em vez de ΔS é ΔV, sobre ΔT. Vamos lá então. Nós temos que pegar um trecho aqui e fazer o cálculo. Você pode pegar qualquer trecho aqui. Se quiser daqui até aqui, não tem problema. Eu vou pegar tudo, tá? Vou pegar do início até o fim. Do início até o fim, nós temos o seguinte: aceleração média é igual velocidade final menos velocidade inicial, aqui em cima. E aqui embaixo nós temos tempo final menos tempo inicial. Então, nós temos as 4 informações ali. Vamos ver. Qual é a velocidade final nesse trecho? A velocidade final está aqui, ó, é 9. E a velocidade inicial? A velocidade inicial está aqui, é 0. E o tempo? O tempo final está aqui, é 3 segundos. E o tempo inicial está aqui em cima, é 0. 0. Então, nós temos 9 em cima e 3 embaixo. Fazendo a divisão, a aceleração média é de 3, nós já até fizemos na gravação anterior, 3 metros por segundo ao quadrado. Certo? Vamos ver as alternativas? 3 metros por segundo ao quadrado. Pronto, já a primeira aqui, ó. Depois, 1 metro por segundo ao quadrado, não. Depois, não há aceleração? De jeito nenhum, né? Tem sim. 4 metros por segundo ao quadrado, não. 9 metros por segundo ao quadrado, também não. A resposta é a primeira alternativa. E assim a gente termina a resolução dos exercícios da prova. Façam no caderno, por favor, tá bom? Eu vou pedir para você colar, tirar uma foto. Faz tudo organizadinho, se possível, né? Se conseguir numa página, se não conseguir, vai tirar mais fotos. Tira a foto para mim e anexa aqui na atividade, beleza? É isso aí, pessoal. Valeu.
Nós estamos começando, então, o segundo bimestre, né? Atrasados, óbvio, por causa da quarentena. Vamos para o segundo bimestre com fé e força e coragem e bora lá estudar. Valeu, pessoal. Um abraço. Até a próxima.